Atenção, torcedor nordestino, para o top de 5 segundos. Sanhawa Produções e Sintonia Esportiva apresentam no ar Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Apresentação de João Jales e comentários de Gabriel Itajara. Vamos chegando, galera! Saudações nordestinas, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos chegando um pouquinho mais tarde hoje, depois do início das nossas transmissões aqui na Sintonia Esportiva, nossa programação das Olimpíadas de Paris. Você curtiu todas as emoções da Argentina e Marrocos. Agora é hora da gente falar de futebol nordestino. É hora de mais um episódio do meu, do seu, do nosso Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Eu sou o João Jales e chego por aqui com os comentários do meu amigo, meu parceiro, meu querido colega Gabriel Itajara. Saudações nordestinas, Biel. Saudações nordestinas, João. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos ouvindo aí. Outra semana agitada, muita coisa acontecendo. Novamente futebol nordestino agitando aí o futebol brasileiro. E aí a gente, como o João ainda vai ressaltar aí durante o programa, protagonismo da Paraíba aí nessa Série C. Hein? Série C aí tem um paraibano querendo dominar tudo. Cara, rapaz, olha, eu acho que esse episódio foi uma demanda, inclusive mandar um abraço para os nossos ouvintes que nos acompanham também, além daqui da Sintonia Esportiva, da Sintonia Campeã, que nos acompanham aqui pelo Rádio Net, também pelo canal da Sintonia, no YouTube da Sintonia Esportiva também, você que nos acompanha nos agregadores de podcast, demanda de nossos ouvintes, cara, Manuel Reis, Matheus Alberto, torcedores do Botafogo da Paraíba, já tinham perguntado, já pelo menos uma vez cada um deles, e aí, quando é que o Belo vai ser capa de episódio no Firula? Rapaz, chegou o dia, né, Bel? Vamos então ao que interessa, vamos começar já pelos destaques aí do futebol nordestino nas diferentes divisões do futebol brasileiro. A gente tem muita coisa que rolou, acabou a primeira fase do Brasileirão Série D. Agora vamos para o mata-mata, Biel Itajara, a quarta divisão do Brasileirão. Agora a gente vai separar as crianças dos adultos, hein, meu irmão? Resultados dessa última rodada foram os seguintes, aí, envolvendo as equipes nordestinas. No grupo A2, Maranhão ganhou do Fluminense do Piauí 3-0, cara. Tocantinense ganhou de 1-0 do Motoclube. Águia de Marabá e River empataram em 0-0. E o Altos venceu o Cametá por 2-1. Os classificados do grupo A2, Maranhão com 27 pontos, Altos com 24, River do Piauí com 19, e o Tocantinópolis, foi a grande surpresa, garantiu a quarta posição à equipe do Tocantins e deixou gente nordestina do lado de fora aí, no caso a equipe do Motoclube, que era favorito para garantir esse quarto lugar, esse G4 no grupo A2. Grupo A3, 13 venceu na última rodada, 2-0 em cima do Santa Cruz de Natal. A equipe do 13 venceu em Campina Grande, né? O Iguatu ganhou do Souza por 1-0, duelo polêmico, cheio de coisas aí nos bastidores, que rendeu inclusive pauta para o nosso segundo bloco. Você acompanha aqui com a gente daqui a pouquinho o desenrolar, o desdobramento desse confronto entre a equipe cearense e o Dinossauro Paraibano. Temos também América de Natal e Maracanã, vitória do América na última rodada, 2-1 em cima da equipe cearense, e o Potiguar empatou com o Atlético Cearense em 1-1. Resultados classificados: 13 com 31 pontos, líder, Iguatu em segundo com 27, América de Natal em terceiro com 26, e o Atlético Cearense fechou o G4, 18 pontos. O Souza ficou de fora, deu o que falar. Segura aí que a gente fala mais no segundo bloco. Grupo A4, como foi que ficou o Grupo A4? Asa de Arapiraca 2-0 no Sergipe na última rodada, Retrô 2-1 no CSE, a Jacuipense venceu o Petrolina por 3-0, cara. 3-0 em cima do Petrolina. Foi uma lapada, meu irmão. O Itabaiana
bateu aí a Juazeirense por 1-0 nessa última rodada. Classificados, o Itabaiana com 26 pontos. O líder Retrô na segunda posição também chegou a 26, encostou na reta final, hein? A Jacuipense em terceiro com 23 pontos e o Asa de Arapiraca garantiu o quarto lugar, o G4, com 21 pontos. E o grupo do Itabuna, como foi que o Itabuna terminou? Rapaz, Itabuna ainda deu uma despencada, hein? Estava brigando pela liderança. Na última rodada, sofreu uma derrota fora de casa, 3-2 aí diante da equipe do Real Noroeste lá no Espírito Santo, mas garantiu a classificação para a próxima fase, né? Os classificados desse grupo A6 foi o Nova Iguaçu, líder do Rio de Janeiro, 31 pontos, Portuguesa do Rio de Janeiro também, da Ilha do Governador, com 25 pontos, a segunda colocada. O Itabuna ficou em terceiro com 24 pontos e o Real Noroeste na quarta posição, fechou esse G4 com 20 pontos, valia a classificação da equipe capixaba, valeu o esforço para ganhar do Itabuna por 3-2. Mata-mata da segunda fase, Gabriel Itajara. Vou para a lista envolvendo nordestinos, porque só tem duelo de peso, bicho. É o seguinte, América de Natal e Retrô, Asa versus 13, Jacuipense versus Iguatu, Atlético Cearense versus Itabaiana, Princesa dos Solimões, do Amazonas versus Altos do Piauí, Manaus versus Maranhão, River do Piauí, aliás, Manaus não, Manauara, perdão, Manauara versus Maranhão, River do Piauí versus Porto Velho, ou é o Manaus, hein? Acho que é o Manaus, Manaus versus Maranhão, perdão. Manaus versus Maranhão, realmente. River do Piauí versus Porto Velho e Itabuna versus Anápolis. Cara, destaque seus, análise, como terminou isso aí. Quero saber de você. Quem correspondeu às expectativas? Quem decepcionou? Devia estar aí nesse G4 de algum desses grupos e ficou de fora. E o que você acha que tem pela frente desse mata-mata? Porque, olha, é chumbo grosso esses confrontos da segunda fase da Série D, hein, Biel? É isso, João. Tô sentindo falta. Deixa eu pensar aqui um pouco. Talvez o Souza, né? O Souza é um time aí que faz falta aí. Mas aí eu acho que os duelos estão bem equilibrados, estão bem fortes, e a gente tem um específico, tem dois, né? Eu acho que dois que a gente precisa olhar, o 13, né? O 13 que fez grande campanha enfrentando o Asa, que é um dos grandes times aí dessa Série D, um time que é candidato ao acesso, então o 13 Asa é um confronto pesado, mas para mim o confronto mais pesado aí é América de Natal e Retrô. Eu acho que nenhuma das duas equipes queriam se encontrar nesse momento da temporada. O Retrô, porque não quer enfrentar time de camisa agora, né? Obviamente, mas se olhar no papel, eu acredito que o time do Retrô é até melhor do que o do América, tá? No papel, jogador por jogador, tudo mais, eu acho que o time do Retrô é mais qualificado. Achei até a campanha teve uma oscilação, mas eu achei uma campanha equilibrada do Retrô. Tem jogadores de experiência, né? Fernandinho, campeão da Libertadores pelo Grêmio, é o grande destaque do Retrô. E do lado do América tem Souza, né? Souza Ruivo, que teve uma boa Souza com Z, né? Isso. O que teve boa passagem pelo Náutico, revelado pelo Palmeiras, jogou no Bahia também, enfim. Jogador conhecido principalmente pela batida de falta, né? Chute de fora da área. O Souza é bem conhecido em relação a isso. Eu acho que esse é o jogo aí que eu tô mais de olho, hein? Esse Retrô e América de Natal. Eu acho que qualquer coisa pode acontecer e a eliminação para os dois times vai ser uma tragédia. Esse é um ponto assim bem forte. É que para os dois, o que é dramático se encontrar nessa fase, de fato. É uma tragédia. Assim, os outros times, lógico que ninguém quer ser eliminado agora, mas o grau de investimento é muito menor. O América é uma SAF, o Retrô é um time de empresários, né? Não é uma SAF, mas é como se fosse. Ou talvez já seja uma SAF, eu não sei como funciona, mas é time de empresário, é time de empresário no sentido. Um empresário é dono do time, empresário do ramo de educação aqui em Pernambuco.
Ele é dono do Retrô e, inclusive, ele fala abertamente, né? Ele construiu o Retrô para o filho dele poder jogar. Então, o filho do é engraçado, né? Cara, é umas paradas meio bizarras, né? Tem coisas que só acontecem no futebol nordestino, bicho. Olha, deixa eu te falar uma coisa, Biel. Nessa lista do mata-mata da segunda fase, você destacou esse duelo de América de Natal e Retrô, falou também de Asa de Arapiraca 13, mas eu tenho outro duelo também que eu acho que vale a pena a gente olhar com carinho, que é Manaus e Maranhão. Por quê? Porque são dois vice-campeões estaduais. Também não é bom para nenhum dos dois se encontrar nesse momento da competição. Né? É um momento complicado, né? Duas equipes que também passam por pressão nesse momento das suas temporadas por resultados e vai ser um confronto pesado para os dois, tanto para o Maranhão quanto para o Manaus. O Maranhão tem o benefício de decidir isso ainda por cima em casa, né? Tendo em conta que o Manaus beliscou lá o quarto lugar no grupo A1, né? Então, assim, quase não conseguia também. E o forte mesmo ali do grupo A1 era o Manauara, que é o único invicto, aliás, na Série D até agora. É a equipe do Manauara que ficou em primeiro lugar nesse grupo A1, passou e não pegou nenhum nordestino nesse momento. Mas eu diria que é uma situação complicada também esse duelo de Manaus e Retrô. Ou de Manaus e Maranhão. Além do América de Natal e Retrô e além do Asa e o 13. Atlético Cearense e Itabaiana. Eu acho que o Itabaiana é mais time. Vai decidir a vaga em casa, tem esse certo favoritismo. Jacuipense e Iguatu é muito parelho. Eu acho também que não dá para a gente destacar muita coisa. Princesa dos Solimões e o Altos do Piauí. Eu acho que o Altos tem mais time. Vai decidir a vaga em casa. Então, assim, já Itabuna e Anápolis depende do grau de disposição aí da garotada da base do Vitória, que faz parte desse elenco do Itabuna na Série D. Eu acho que o time do Anápolis é um time competitivo, fez um susto ali no Campeonato Goiano, pode dar trabalho de repente para esse Itabuna nesse mata-mata. Mas, no geral, eu acho que o grande destaque mesmo é a América de Natal e Retrô, como você trouxe. São duelos de investimentos, né? A SAF do América de Natal recém-formada, querendo bancar esse lance estrutural, e o Retrô já tendo esse lance estrutural, uma das melhores, por sinal, né, Biel? Exato, eu falei do Fernandinho, né? Mas não é só Fernandinho, não, ó. Tem Rômulo, ex-Vasco e seleção brasileira, também passou pelo Flamengo. Tem Jean, aquele lateral volante do São Paulo e Palmeiras, campeão brasileiro pelo Palmeiras, jogou no Fluminense, pronto. Jonas Volante, que era do Sampaio Correia e foi do Sampaio para o Flamengo, tá no Retrô. Enfim, é muito jogador, como você fala, é medalhão, assim, tem muito jogador, muita cara conhecida quem apostou aí nesse trabalho do Retrô. Lembra muito o que o Amazonas fez, né, no ano passado, que tinha uns medalhões específicos, né, o Sassá, o Patrick, lateral direito, enfim, vai pensando esses medalhões que sabe que são jogadores com referência técnica, né, que ajuda muito nessa luta pelo acesso. E no caso do Retrô, tanto ano passado quanto esse ano, acho que os bons momentos dessa equipe passam muito ali nos pés de jogadores experientes, como é o Fernandinho, né? Sem dúvida. Vamos agora subir mais um degrau aí nos nossos destaques, vamos falar de Série C. Claro, a grande atração da Série C é o Belo, é líder, é o assunto principal do nosso episódio hoje. Vamos falar muito no segundo bloco sobre isso, porque vamos trazer números, vamos dar uma dissecada, olha, nomes, reforços, que momento vive o Botafogo da Paraíba, hein? Ganhou de 1-0, jogou mal, ganhou de 1-0 do ABC, mas somou os 3 pontos em casa e hoje é o líder da tabela de classificação do Brasileirão Série C. O Náutico e Atlético de Minas, 2-2. Obrigado, Náutico, né? A torcida do Botafogo agradece o Náutico ter garantido esse empate com o Atlético. Podia ter sido a vitória? Podia, né? O Timbu podia ter garantido uns 3 pontinhos e tal,
Mas é carne de pescoço, o Atlético deu o trabalho e saiu no empate. Confiança e Ferroviário 1-1, outro resultado também para a gente ficar de olho, duelo de equipes nordestinas. Outro duelo nordestino foi Floresta e Sampaio Correia. Floresta ganhou de novo, hein? Floresta ganhou de novo, rapaz, 1-0 do Lobo. E para encerrar esses placares, Remo e CSA lá em Belém do Pará. CSA perdeu por 2-1 para o Remo. G8 agora, Biel. Botafogo líder, 31 pontos. Vamos falar mais dele lá para frente. Mas o Atlético agora é o vice, tem 29. Volta Redonda em terceiro também, 29. São Bernardo, 28. Ferroviária, 28. Londrina, 23. Tombense, 20. E o Ipiranga, com 3 jogos a menos, fecha esse G8, é o oitavo colocado com 19. Incrível esse time do Ipiranga, hein? 3 jogos a menos e tá desse jeito. Não é nordestino, mas lutador, guerreiro, tá segurando a onda depois da catástrofe que passou no Rio Grande do Sul. Lá no Z4, cara, Z4, olha, Ferroviário voltou pro Z4, hein? Aparecidense em 17º tem 13 pontos, Ferroviário em 18º com 12, Caxias em 19º com 9 e São José com 5 pontos, é a lanterna. A Aparecidense tem um jogo a menos, o Caxias tem 2 a menos, cara. Ferroviário tá com as contas em dia aí, tá com a agenda ok. E o detalhe também dessa tabela da Série C é que todos os nordestinos, com exceção do Botafogo da Paraíba, estão na segunda página da tabela de classificação. Biel, você tem aí a relação da galera, porque tá um atrás do outro, literalmente, né? De quem? Qual a relação? Desculpa, não entendi. A relação dos nordestinos, a tabela da Série C. Sim, se eu não me engano, a gente começa com o ABC. O ABC é o 11º, né? Não, é o Náutico. Segue a o Náutico é o 11º. Floresta, ABC, CSA, Confiança e Sampaio Corrêa. Essa é a sequência aí. Que aí para com Sampaio com 13 pontos, 14 jogos, e aí começa a zona do rebaixamento. A Aparecidense tem 13 pontos, mais um jogo a menos que o Sampaio Corrêa. E aí vamos ver, né, que vai ter Náutico e Sampaio Corrêa, e o Náutico vai tentar afundar o Sampaio vai tentar impedir a chance do Náutico. Então, os nordestinos aí vão se prejudicar nessa. Vai ter um momento de nordestino matando nordestino aí nesse processo. Cortando na carne, né? Vai rolar um momento de cortar na carne agora. O nordestino tendo que passar por cima do outro para tentar sobreviver nesse momento da Série C. De fato, tá sobrando muito o Botafogo da Paraíba. Vamos falar demais dele no próximo bloco. Série B, jogo adiado do Sport, né? O Sport não foi a campo. O Galo venceu em casa e o Vozão foi derrotado fora. Essa foi a 16ª rodada. A 17ª, o Sport já veio a campo nessa última terça-feira, 1-1 contra a Chapecoense lá na Arena Condá. Nesse momento na tabela, a gente tem o Sport, tem 25 pontos. Que posição, Biel? Tá fora do Z4, né? CRB está em 11º com 22, Ceará em 12º com 22. O CRB encostou no Ceará e passou dessa vez. O CRB chegou a frequentar o Z4, deu uma reagida agora o Galo da Pajuçara. Venceu em casa por 1-0 o Ituano e o duelo de Sport e Operário acabou sendo adiado, né? E aí, o Sport acabou abrindo já a 17ª rodada na terça-feira no duelo contra a Chapecoense. Situação complicada do Sport tentando se manter aí. A vitória podia ter levado o Sport para a 3ª posição, né, cara? Mas esse empate deixa ele ali rondando o G4, mas fora é meio incômodo, né, Biel? Pois é, o Sport está numa situação esquisita, né?
empatou, acabou chegando aí até subiu uma posição nesse momento, mas está tendo jogos nesse momento também, então vai esperar aí, mas tem esses 2 jogos a menos também, só que a torcida está começando a ficar muito satisfeita com o técnico Mariano Sosso. O Sport vive aí um recorte com poucas vitórias, né? Deixa eu até fazer as contas aqui. Uma vitória nas últimas 5 partidas é muito pouco. Foi uma vitória fora de casa contra o Lanterna Guarani. Então a torcida começa a ficar insatisfeita e demonstrar essa insatisfação. Mas é como a gente também vem falando, né? O Sport vem sofrendo com muitos desfalques, muitas contusões. O time se esfarelou e aí eu não sei, eu acho que acontece um certo exagero em relação à torcida, em relação ao treinador, mas vamos ver o que acontece. O Sport está tentando trazer reforços, ainda não trouxe ninguém de muito impacto, né? Nessa partida contra a Chapecoense estreou o Lene Lobato, já estreou como titular, um ponta ali esquerda que veio para disputar a posição com o Romarinho. Vamos ver se ele vai conseguir aí demonstrar um bom futebol. O CRB que mudou completamente a chavinha, né? O CRB já começa, inclusive, a olhar para cima. É muito legal essa reviravolta aí do CRB. São 2 vitórias seguidas, mas são 5 partidas sem perder. São 3 vitórias consecutivas. Teve uma derrota no meio do caminho. Estava olhando o time errado aqui, mas são 3 vitórias consecutivas e chegou na 11ª colocação. Isso é muito importante. O time estava dava um nervosismo, né? Estar na zona de rebaixamento para a Série C, e eu acho que sair agora, poder olhar para cima e poder olhar o G4 ali com poucos pontos de diferença, né? O CRB ainda tem 2 jogos a menos ainda, né? O CRB tem 15 jogos, os primeiros colocados têm tudo 17 jogos, então tem tempo e tem time, está demonstrando, né? Anselmo Ramon fazendo cada vez mais gols, artilheiro da competição com 8 gols, enfim, o CRB dá para enxergar um horizonte do CRB mais tranquilo. O Sport acho que agora precisa de calma e reforços, e o Ceará que esperar o trabalho do Léo Condé começar a dar mais resultados, né? A vitória contra o Avaí ela é muito animadora, mas ao mesmo tempo ela não traz certeza de muita coisa, né? A gente não tem certeza de nada vindo do Ceará, que é um time que oscila muito na competição, ainda não encontrou o melhor momento, ainda está na 12ª colocação. A gente estava falando aí do CRB, que estava muito mal, o Ceará, que inclusive chegou a flertar ali, está no G4, nesse momento está atrás do CRB. Então, tem muita coisa a mexer e melhorar, e apareceu o trabalho do Léo Condé aí para poder vislumbrar uma coisa maior aí, o Ceará nessa competição. É isso, né? Tá aí um pouco desses destaques da análise do que foi essa 16ª rodada e início da 17ª aí para as equipes nordestinas na Série B. Vamos falar então da Série A do Brasileirão, a divisão de elite, como é que foi a 18ª rodada do Brasileirão Série A. O Vitória voltou para o Z4, Biel. O Bahia se mantém ainda por ali em cima, né? Mas agora está no G6. E sabe quem é que está no G4? É o Lion, pai. Fortaleza no G4, cara. Resultados da 18ª rodada: Grêmio venceu Vitória 2-0. Bahia perdeu para o Corinthians em casa, em plena Arena Fonte Nova, né? 1-0 para o Corinthians. E Fortaleza bateu o Atlético Goianiense na Arena Castelão, 3-1 para o Lion. Fortaleza em quarto, 32 pontos, tem um jogo a menos ainda que a maioria da galera, hein? Bahia, 6º lugar com 30 pontos e o Vitória em 17º com 15 pontos. E aí, Biel? Complicou, né? Complicou. Tá muito esquisito, né? O que aconteceu aí com o Bahia na temporada. Essas derrotas aí para Cuiabá e Corinthians. Não dá para explicar, cara. Você olha assim e fala, pô, vai ser barbada. Os cara não jogam o que esse meio-campo do Bahia joga, né? Aí a gente fica, pô, como é que perdeu desse jeito? E veja, eu não estava esperando vitória fácil do Bahia, não, porque eu gosto muito do Ramon Dias, ele fez um bom trabalho no Vasco,
ele chega num Corinthians, inclusive, que é melhor do que o Vasco do ano passado, que o Ramon salvou, e está demonstrando na prática, né, que ele chegou, né, ganhou 2 partidas seguidas, 2 partidas difíceis, e uma delas foi justamente essa partida contra o Bahia na Fonte Nova, que era um time que não estava perdendo para ninguém na Fonte Nova, aí já emplaca 2 derrotas consecutivas na Fonte Nova, e aí fica todo mundo... Opa, o que está acontecendo, né? E quem se aproveita disso é o Lion, né? O Lion já ultrapassou, e se a gente outro dia falou em Bahia disputando o título, por que não Fortaleza disputando o título? Aí, aí eu entro... Aí eu já volto para aquele seu debate, da sua formulação teórica lá, da teoria da mobilização do Vojvoda. Você acha que o Vojvoda vai deixar de mobilizar o time para a Sula, para, de repente, se ele sentir aí, segurar umas 4 rodadas ali no G4? Será que ele sente que pode ter chance de título? Se ele virar esse turno no G4? É complicado. Essa daí eu ainda não vou conseguir. Tem que estar muito... eu já jogo você nessa fogueira. Aqui no Firula, meu filho, a gente não tem pena de ninguém. A rapadura é doce, mas é dura, pai. Mas veja, o Fortaleza tem elenco. As pontas, por exemplo, sai o Breno Lopes, entra o Marinho, sai o Moisés, entra o Pikachu, vai o Pochettino, a mesma coisa. Centroavante já é mais difícil. Centroavante sai o Lucero, entra o Renato Kaiser. Renato Kaiser, inclusive, marcou um gol aí, né, nessa partida. É um bom jogador, mas é um nível abaixo do Lucero, né? Vice-artilheiro aí da Série A. Jogador... El Gato. Craque, né? É o craque do time, junto com o Pochettino. Então tem que saber mais ou menos aí como vai conseguir conciliar, principalmente elenco. Acho que elenco é saber administrar isso e deixar a equipe... E o Vojvoda, acho que a primeira coisa que chamou a atenção no trabalho dele no Fortaleza é justamente a rotação que ele dá no time. Os titulares e reservas, alguns se confundem, a gente não sabe quem. Eu acho que nesse caso, então ele tem uma boa chance. E digo mais, nessa teoria da mobilização que eu já falei tanto, se tem um time que eu confio que vai encontrar um gás a mais para lutar pelo título, é esse Fortaleza. Que quando esse time está mobilizado, ele consegue dar um passo a mais, consegue vencer do Flamengo, consegue vencer do Palmeiras, consegue chegar na final da Sul-Americana. Tô de olho aí nesse... No Fortaleza... cara, o Fortaleza está chegando, né? Olha só, veja bem, hoje, 24 de julho de 2024, nós estamos começando aqui a tergiversar sobre a possibilidade do Fortaleza brigar pelo título num segundo turno. Se ele engata uma sequência de 3, 4 vitórias seguidas aí e não sai desse G4 ali até a 25ª, 26ª rodada, se ele ficar no G6, vamos dizer assim, até ali, e não ficar, sei lá, 3, 4 pontos no máximo de diferença para o líder, ele chega ainda, eu acho que tem condições. E não são muitos sims, não. Não são muitas hipóteses levantadas para isso acontecer, não. Porque a gente sabe que futebol brasileiro acontece de tudo, cara. Acontece de tudo, para o bem ou para o mal. A gente já viu de tudo. De discutível a plausível, do improvável a aquilo que é o virtual milagre. A gente já viu cenas do futebol brasileiro desse nível. Botafogo ter perdido o Brasileirão ano passado foi uma realidade, é a materialização dessa teoria, vamos dizer assim. É isso, então... João, e digo mais, João, se a gente fizer um recorte aí dos últimos 5 jogos, o Fortaleza, no Campeonato Brasileiro, só não fez uma melhor campanha que o Botafogo, que é o líder. O Botafogo 5 vitórias consecutivas, o Fortaleza com 4 vitórias consecutivas. Os outros times, inclusive Palmeiras e Flamengo, que estão à frente do Fortaleza, fizeram abaixo. O Vasco também chegou a 4 vitórias consecutivas, né? Foram 3 times nesse Brasileirão que chegaram a 4 vitórias consecutivas.
E você viu de onde o Vasco saiu também, né? Saiu lá da zona de rebaixamento. Hoje já está nas vagas da Sula, já está olhando para as vagas da Liberta. Então por que a gente não pode pensar no Fortaleza disputando o título nesse segundo turno, né? Fica aí também essa questão. É isso. E assim, aí é olhar para ver como é que quando e se o Botafogo vai oscilar, né? É um time aí que está traumatizado, mas vive um momento de regularidade incrível. São 12 vitórias na temporada, muito. O time tem ganhado muito e tem jogado com muita consistência. Muito jogador craque, muito craque o time do Botafogo, assim. E ainda vai estrear, né? Ainda tem a Almada chegando, tem jogador chegando. Esse Botafogo, então, se o Fortaleza quiser brigar pelo título, ele está secando o Botafogo, porque eu acredito que tanto o Palmeiras quanto o Flamengo vão ainda oscilar nessa temporada, e o Lion tá de olho aí nessa oscilação do Palmeiras e do Flamengo, querendo ser o novo tubarão aí do futebol nacional. Cara, querendo chegar ali, colar de vez, né? Vai ficar ali orbitando esse G6, esse G4. O negócio do Fortaleza agora é brigar pela vaga direta, né, na Libertadores, porque o Fortaleza já conquistou vaga pela Sul-Americana, já conquistou vaga para pré-Libertadores e ganhou lá no braço para chegar na fase de grupos. Agora o negócio do Lion é garantir a vaga na fase de grupos direta. Olha só o próximo degrau que o Fortaleza está chegando e o que é que a gente está discutindo, a possibilidade dos caras chegarem, encostarem, brigarem pelo título mesmo, junto com o Bahia, que a gente já tinha falado episódios antes, que é um time que tem também sua parcela de favoritismo, de repente aí se engata numa sequência de triunfos, pode chegar e brigar, já chega ali, já está no G6, enfim, está ali naquela consistência. Muito tem se falado no eixo Rio, São Paulo, Minas, Porto Alegre, sobre esse time do Bahia, que tem muita gente de muita qualidade nesse elenco, então é interessante, todo mundo já está de olho nessa galera. O Primo City, meu filho, nutriu bem aí o Primo Bahia e está todo mundo de olho nele. Bahia agora é o mundo, pai. Não é para brincadeira, não. É isso, né? Vamos fechar então esse nosso primeiro bloco. Vamos mandar um abraço para a galera, nossas parceiras aqui na cadeia de transmissão da Sintonia Esportiva, canais de streaming, a galera das rádios parceiras. Um abraço para todo mundo aí da galera da Rádio Carioca Futebol, Rádio Brasil Esportes, Antenada Net, Rádio Frequência Executiva, Web Rádio Princesa do Oeste, Canal Cidade, Futebol na Canela, Hora Esportiva, Rádio TV Torre Norte, Caminho do Gol, Edpira, Blue Esportes, Tube Esporte e Web Rádio de volta ao passado. Todo mundo retransmitindo esse nosso conteúdo aqui na Sintonia Esportiva, a Sintonia Campeã. Nós vamos para um rápido intervalo, não sai daí, que a gente volta já já aqui no Firula e Rapadura. Essa é a Sintonia Esportiva, e você sabe, né? Olimpíadas de Paris é na Sintonia Esportiva. A luz do ouro brilha para o Brasil. Não sai daí, a gente volta já já. Voltamos para o segundo bloco do meu, do seu, do nosso Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Eu sou o João Jales e chego por aqui com os comentários do meu parceiro Gabriel Itajara. Segundo bloco, depois que a gente falou dos destaques aí dos placares, como foi que avançaram as equipes nordestinas nas 4 divisões do futebol brasileiro. Tivemos aí os desempenhos um pouco dissecados aí desses times. Vamos então para o nosso segundo bloco, trazendo as notícias ali da meiuca, da intermediária, coisas que acontecem dentro e fora do campo, mas que influenciam ao longo da temporada. E o nosso primeiro assunto é linkado direto com as Olimpíadas. Você acompanhando aqui com a gente na Sintonia Esportiva, a programação, a cobertura das Olimpíadas dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, transmissões ao vivo, boletins informativos, todas as informações, quadro de medalhas, você acompanha aqui com a gente na Sintonia, e a gente traz notícia também de Paris, é novidade no futebol nordestino, e é o seguinte: a presidente da Federação Paraibana de Futebol, a Michele Ramalho, ela é a chefe, foi indicada como chefe da delegação de futebol feminino
do Brasil para essas Olimpíadas de Paris. Notícia super positiva para o futebol feminino, né? A presidente da Federação Paraibana de Futebol, Michele Ramalho, foi indicada como chefe de delegação da Seleção Brasileira Feminina nos Jogos Olímpicos de Paris, segundo informativo da CBF. Ela, que comanda a Federação Paraibana desde 2018, integra esse conselho consultivo da CBF e é conselheira federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E aí é uma das figuras que desponta como liderança do futebol brasileiro, sobretudo como uma liderança feminina. Algumas figuras dizem aí que ela é a Leila Pereira do Nordeste. Enfim, dadas suas proporções, né, umas piadinhas internas aí meio infames, mas é um bom momento da Michele Ramalho e é um ótimo momento do futebol nordestino para o futebol paraibano, para o futebol feminino nordestino, tendo aí a Michele Ramalho, que também tem um processo de retomada das competições femininas no futebol paraibano, né? Uma das bandeiras que ela tem levantado nesses últimos anos, aí, nos anos mais recentes da sua gestão, né? Retomou o calendário de futebol feminino paraibano, a disputa dos calendários dos campeonatos estaduais para o futebol feminino, e aí hoje a gente vê ela sendo indicada como chefe da delegação da Seleção Brasileira Feminina para os Jogos Olímpicos de Paris. Gabriel Itajara, é uma conquista, é uma reverberação interessante, mas nenhum de nós aqui é inocente de imaginar também que, de fato, é um momento de ganho de poder político aí nos bastidores, ali na articulação da CBF. É uma figura que começa também a ganhar peso político dentro da entidade a nível nacional. A Michele Ramalho com essa indicação de chefia de delegação nas Olimpíadas, né, Biel? Mas com certeza, João, isso aí é uma coisa que a gente sabe bem, é como funcionam as confederações de futebol no Brasil, principalmente a própria CBF, né? É tudo um grande jogo de poder, é tudo um grande jogo de interesses, mas a gente também não pode entrar numas de não encontrar o simbolismo dessas coisas, né? É uma mulher paraibana, líder da Federação Paraibana de Futebol, que está de olho aí no futebol feminino, que está fazendo um trabalho, que está vendo o futebol paraibano, se ainda não deu um passo à frente aí nessa década, claramente está se estruturando para dar esse passo nos próximos anos. Está aí o que a gente está vendo na campanha do 13 na Série D, está aí a gente vendo o Botafogo, que não só está fazendo uma incrível campanha na Série D. O próprio Souza na Copa do Brasil, né? Souza na Copa do Brasil, exatamente. Assim, a gente pode olhar e ver que está as coisas acontecendo, né? O Botafogo, a gente vai falar mais, mas assim, é um time que, vamos pensar na Copa do Nordeste, veio aqui nos aflitos e ganhou do Náutico. O Souza na Copa do Brasil vai. Os times estão acontecendo e as coisas estão acontecendo no fortalecimento. O Botafogo virando SAF, né? Todas essas coisas são outras SAF, né? A gente comentou durante os estaduais que tem, acho que mais 2 SAFs, ou pelo menos dois clubes empresa, né? No Campeonato Paraibano, ajudando nesse processo de revelação, de trazer jogador, de crescer o futebol, de organização, principalmente a organização, né? Acho que é a coisa que a gente mais pensa quando a gente vê os clubes tradicionais do Nordeste, né? A gente sente falta da grande organização. E esses clubes e empresas estão galgando esse passo, e a Paraíba está sendo um polo muito interessante desse processo aqui no Nordeste. Então, esse momento aí, essa delegação chefiada pela presidente da Federação Paraibana é uma coroação desse momento aí bonito e legal que vive o futebol paraibano. Isso, né? Deixar registrado também nossas congratulações, parabéns aí para a Federação Paraibana e para a Michele Ramalho, nossa presidente aí da Federação Paraibana de Futebol, a FPF, chefe da Delegação Brasileira de Futebol Feminino nas Olimpíadas de Paris. Agora, vamos ao assunto que é o buchicho. Parece até que a gente preparou esse episódio só para o público paraibano, né? Porque parece que a Paraíba é só a pauta principal desse episódio. É complicado, mas é a realidade da conjuntura. As coisas aconteceram todas ao mesmo tempo, né? Então, não tem muito como a gente escapar disso. O próximo assunto é ele.
é ele, é o xerife do Nordeste, é o alvinegro da Estrela Vermelha, é o Belo, é o Botafogo da Paraíba, líder absoluto da Série C do Brasileirão. Respeita a autoridade, Gabriel Itajara. 73%, cara, de aproveitamento. É um aproveitamento entre os maiores do futebol brasileiro na disputa das 4 divisões. É o líder da tabela da Série C. Mostra uma campanha gigantesca, um trabalho excelente, trocou de técnico, vale lembrar também, a chegada de Pisa no meio do caminho, organizou ali a coisa, e nesse momento vive também uma janela de transferências absurda, está trazendo umas contratações aí de responsa, né? O Henrique Dourado, que a gente falou no episódio passado, Vinícius Leite também, foi outro nome que a gente destacou na chegada aí desse elenco do Botafogo, e nessa terça-feira o Belo confirmou mais 2 nomes aí integrados para o elenco, o Iranilson, lateral, que vem do Souza, né, o Souza que acabou sendo eliminado na fase de grupos da Série D, e aí esse lateral ele já chega para compor o elenco também no Botafogo, o Iranilson, e o Lídio, que vem do Rio Branco do Paraná, aliás, Rio Branco do Paraná, jogador que já tinha trabalhado com o Evaristo Pisa, e aí vem para integrar também, ele que é meio campista, né? Mais reforços no elenco, uma equipe com um aproveitamento incrível, vivendo um ótimo momento de lua de mel com a torcida, né? Muito feliz a torcida do Belo nesse momento. O Botafogo da Paraíba esse ano sobe, ou não sobe, Biel? Não tem condição, o Belo desse ano sobe, pai. Fala comigo. Rapaz, eu sou dos otimistas, que acredita que vai subir e que a campanha reforça isso, né? Mais do que uma liderança, é uma liderança de respeito. 14 jogos, 9 vitórias, 4 empates, apenas uma derrota em toda a Série C, é a campanha do Botafogo da Paraíba. Eu assisti um jogo Náutico e Atlético, 2-2, jogaço. O Náutico vive seu melhor momento na temporada, sofreu com o time do Atlético, que até então estava na liderança da competição, inclusive, né, naquele momento, naquele recorte. E, enfim, foi um empate que, no fim, eu vi os torcedores, até os mais exigentes, falando: poxa, até que no fim das contas a gente tem que pensar que foi um bom resultado fora de casa, mesmo jogando em casa, era contra o líder do campeonato. O Botafogo da Paraíba pegou esse Atlético, mas não tomou conhecimento jogando em casa. Jogou muito bem e venceu da forma que venceu. A gente lembra bem, foi um dos destaques dos nossos programas anteriores, foi essa vitória do Botafogo sobre o Atlético. E aí a gente vê um dos melhores times que está todo mundo vendo, todo mundo elogiando a capacidade. O Botafogo foi lá e venceu em casa. Não, então Volta Redonda, que é outro time que faz excelente campanha, inclusive campanha idêntica do Atlético. O Botafogo venceu no Rio de Janeiro. Assim, num momento que todo mundo... E ainda tinha Ítalo Carvalho, artilheiro da competição até naquele momento. Ainda tinha muitos outros grandes jogadores. E o Botafogo não estava com aquela coisa, ai meu Deus, que time bom, não. Foi degrau por degrau. Até chegar nesse momento, todo mundo caía a ficha de dizer, de fato, esse é o Botafogo. Porque teve um momento engraçado, né, do Botafogo nos últimos jogos, que foi assim, ó. Ele, depois que vence o Ferroviário, ele empata CSA e Londrina, vence a Aparecidense, perde para o São Bernardo e empata com Confiança. E aquele jogo do Confiança, aquele fatídico jogo do gol de meio campo, lembra? E aí, nesse recorte, a gente viu um Botafogo que só tinha uma vitória em 5 partidas, né? E aí ficou, preocupação. E aí apareceu o bendito São José, né? Lanterninha aí da Série C. E aí o Botafogo ganha. Aí depois enfrenta o... Botou a gente em dia, né? Com São José. Exato. Aí ganha do ABC, faz as 2 obrigações em casa e disparou na liderança. Mas disparou com tranquilidade, enquanto os jogadores ainda estão estreando, enquanto está chegando gente, né? Como a gente falou na semana passada, chegou o Henrique Almeida, na outra semana teve o Vinícius Leite, jogador que foi fundamental no acesso do Paysandu. Então o time está chegando e está trazendo jogadores
de nível de competitividade para afirmar esse acesso, né? Porque uma coisa eu tenho certeza, algum desses times grandes que estão aí fora do G8 nesse momento vai entrar no G8 e um desses times grandes vai conseguir o acesso. Pode ser o Náutico, pode ser o Remo. Vou dar uma conferida aí. Acho que até o Remo Figueirense, Náutico. Até o ABC eu vou dar essa chance. Acho que a parte do CSA é mais difícil. Ainda tem chance, mas é mais difícil. Mas eu acho que até o ABC, qualquer um desses, ó, do 9º ao 13º, qualquer um desses que entrar aí no G8, e aí fiquem de olho na Tombense, no Londrina, que acho que é até onde vai essa possibilidade de classificação aí, porque a gente estava falando muito das vagas ali da Série C, mas acho que está muito bem encaminhado, então o Botafogo está montando um time aí forte, robusto, para aguentar justamente esses times aí de camisa que vão subir. Os times empresas, os times organizados como Londrina, os times organizados como Atlético. Eu acho que o Botafogo está fazendo tudo perfeito para dar certo esse ano. Eu acredito muito na possibilidade aí. Assim, eu ia falar esse ano, acho que é até incorreto, né? É esse recorte do começo da Série C para cá, como você ressaltou bem. Foram 2 mudanças de técnico, aquela loucura. Começou a Série C, o time começou a fazer tudo certinho. E aí, inclusive nesse momento, inclusive as contratações. Então, eu estou muito confiante nas possibilidades do Botafogo da Paraíba nessa Série C. Cara, sem dúvida. Se a gente para e olha, assim, a chegada do Pisa também, de certa maneira, deu uma outra maneira, um outro olhar desse elenco, né? Parece que as passagens que o Evaristo Pisa já teve pelo Botafogo da Paraíba já deram essa base para ele chegar assim, a galera já sentir esse impacto da liderança dele no comando do time, no comando técnico, e a coisa rodar de uma maneira, assim, de fato, demorou um pouco, engrena e tal, mas parece que o cara já sabe o métier ali da maravilha do contorno e a coisa começa a acontecer. O Botafogo tinha um time competitivo, pensava no acesso antes do Pisa. Hoje, eu digo que o Botafogo já está no G8, é praticamente impossível ficar fora do G8, e briga pelo acesso sim, tá? Já está no quadrangular já da próxima fase, porque 14 rodadas, faltam mais 5 jogos, é praticamente impossível o Botafogo desandar de uma maneira que saia desse G8 a essa altura da competição. Então, está de fato classificado praticamente para a próxima fase, e essa liderança vem para coroar esse trabalho assim, de evolução, de maturação desse time, também um pouco da penitência do torcedor do Botafogo, que durante muito tempo ficou nessa, mais de uma década o time na Série C, esse ano o Belo sobe, esse ano o Belo não sobe, será que vai? E aí você vê que esse ano o Belo sobe, cara. Esse ano, de fato, o Belo tá uma sensação diferente, Biel. Eu acho que tem tudo. Acho que a sensação diferente é um trabalho bem feito. Acho que a sensação diferente é essa, né? Acho que tem que acontecer, tem que dar muita coisa errada para esse time de degringolar, sabe? A ponto de chegar na segunda fase e não conseguir manter a competitividade, mesmo contra os times que vão entrar aí, que vai ser muito time difícil, né? Volta Redonda, São Bernardo, Ferroviária, tudo isso. Mas o Botafogo, eu acredito que está fazendo tudo direitinho para ter tranquilidade aí nessa segunda fase da competição. E quem sabe buscar aí seu primeiro título nacional, né? O segundo, né? Já ganhou a Série D, né? Ganhou a Série D, né? O Botafogo ganhou a Série D. Quem não ganhou a Série D campeão da Série D. No mesmo ano que o Campinense ganhou a Copa do Nordeste, lá em 2013. Olha aí, isso aí eu não... cara, futebol paraibano parece que tem um ciclo de década em década. Já deu muito certo, todo mundo ganhou muita coisa em 2013, 2014, todo mundo estava muito bem. Aí 10 anos depois, 2023, 2024, as coisas começam de novo
aparecer, o futebol paraibano em destaque novamente, Botafogo da Paraíba indo bem, o Souza se destacando na Copa do Brasil, o 13 passando de fase na Série D, enfim, é muito, muito isso, assim, ficar de olho, de fato, sem querer, o programa acabou virando uma pauta quase que exclusiva sobre futebol paraibano, né, Biel, nesse segundo bloco. É isso. Inclusive tá faltando o Campinense aí, né? O Campinense tá... Cara, não fale não do meu Campinense não, meu irmão. Um abraço para a torcida da Raposa da Borborema aí também, que nos acompanha na expectativa de uma próxima temporada do Firula e Rapadura, a gente falar aí também dos resultados do Campinense que a gente falou lá no comecinho ainda, na disputa dos campeonatos estaduais. Um abraço para o torcedor do Rubro Negro Paraibano. Vamos agora para o nosso último assunto desse segundo bloco, Biel. Vamos falar agora da resenha de outro time paraibano, que é o Souza, cara. O Souza, a gente já falou do Aldeone Abrantes aqui, figura notável do futebol nordestino, é um cara dirigente, é respeitado, mas também gosta de polêmica, né? E tinha tirado onda aí com a equipe do Iguatu em outros momentos e tal. Nessa última rodada da Série D, o Iguatu ganhou do Souza, 1-0. O Souza precisava vencer para garantir a classificação para a próxima fase da Série D. Com a derrota foi eliminado. E aí o presidente do Iguatu foi à forra. Cara, deu um depoimento emocionado ali, criticando, mandou recado para o presidente do Souza, disse que ele não merecia fazer parte do universo do futebol. Eu achei até dura aí as palavras do presidente da equipe do Iguatu, Antônio Júnior, né, cara? Nossa, calma, Antônio, calma, cara. Mas, de fato, foi a forra dessa vez, né? Aldeone Abrantes, que gosta de zoar muito, dessa vez foi o zoado, foi o criticado, né, Biel? Pois é, né? Assim, sei lá, talvez tenha passado um pouquinho do ponto. Não sei. Eu acho que é legal, né? Faz parte do folclore do futebol. É decisão, né? É um momento decisivo, os ânimos estão aflorados, é um polêmico do lado, um polêmico do outro, então acho que está tudo no contexto. Se passou um pouquinho assim no meu gosto do ponto, acho que tá tudo bem, faz parte do espetáculo do futebol. Cara, eu também não achei nenhum problema, não, mas eu achei forte aí, ó. Não merece fazer parte do mundo do futebol. Achei uma declaração muito forte. Nesse ponto né, que eu acho que passou, né? Passou assim, opa. Time que acabou calma, de fazer... cara, calma. A gente sabe que o Aldeone gosta de uma bravata, gosta daquela resenha, gosta de cantar uma musiquinha, ele é meio cantor, né? Se emociona, tira a camisa, bate no peito, aquele jogo que ganhou do Cruzeiro 2-0. Nossa senhora, ele enlouqueceu lá nas cadeiras do Marizão em Souza. É um apaixonado. Ele muito apaixonado, né? Ele vive a parada, então é compreensível quando ele se envolve. Lógico, assim, eu sou menos afeito a polêmicas, né? Então, imagina você privar um homem desse do universo do futebol. Você não merece o futebol. Que é isso? Diga isso não, bichinho do Aldeone. O cara, e o Iguatu pode ser que já na próxima rodada caia. Enfim, é muito. Tem que a resenha é muito viva, né, porra? A coisa pode acontecer mesmo. Já nesse fim de semana o Iguatu ser eliminado na segunda fase. Mas não, tem um jogo de ida e de volta, cara. Então tem um jogo ainda da outra semana. Pode durar ainda mais uma semana de resenha. É ter paciência, né? O Aldeone vai estar assim, ó, com o ouvido no radinho, só esperando os resultados do Iguatu. Eita, agora ganhou o secador número 1 agora o Iguatu. Se antes não tinha, agora tem, viu? Lá nas redes sociais, já aposto para gravar um stories provocando. Ei, rapaz, a resenha não acaba nunca não. Acaba não, mundão. Cara. É isso, galera. Mandar um abraço aí, né, para você, querido ouvinte, que nos acompanha aqui na Sintonia Esportiva, seja pelo aplicativo Radiosnet, seja pelo nosso canal Sintonia Esportiva Rádio, lá no YouTube. Já sabe, segue a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, fica por dentro da nossa programação aqui da Sintonia Esportiva, que a gente tá aí, ó, com muito conteúdo em pleno momento de cobertura de Jogos Olímpicos, hein?
Olimpíadas de Paris é na Sintonia Esportiva. A luz do ouro brilha para o Brasil. A gente vai para o intervalo aqui no Firula e Rapadura. Não sai daí, que a gente volta já já. Este é o meu, o seu, o nosso Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Voltamos para o terceiro e último bloco do meu, do seu, do nosso Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Eu sou o João Jales e estou aqui com meu parceiro Gabriel Itajara nos comentários. Galera, agradecer também para você, querido ouvinte, e falar um recadinho para você, né? Agradecer os nossos parceiros, né? Que estão sempre por aqui, também um oferecimento da Lojinha do Duran. Acesse a @Lojinha do Duran no Instagram, faça o pedido da camisa do seu time do coração. Você que gosta de futebol, basquete, futebol americano, beisebol, seja qual for o seu esporte, entra lá no Instagram da Lojinha do Duran, @Lojinha do Duran, faz o seu pedido da camisa, fala que é ouvinte do Firula e Rapadura, da Rádio Sintonia Esportiva, você ganha um descontinho, um frete grátis, seja o que for, rola um mimo por lá, no direct do Instagram da Lojinha do Duran. Acesse a @Lojinha do Duran no Instagram e faça o pedido da camisa do seu time do coração. Terceiro bloco, Biel e Tajara, hora dos palpites da semana. Listinha nossa reduzida, né? Então, essa listinha, essa semana, fizeram ela menorzinha, né? Deram aquela enxugada nos palpites da semana, porque, enfim, programação volumosa, de cobertura das Olimpíadas e tudo mais. Então, a gente vai ter aí também essas coisas para lidar. E os palpites da bancada desse episódio são os seguintes. A gente tem aí, para começar a nossa listinha, Criciúma e Fortaleza pelo Brasileirão. Duelo acontece no Heriberto Rios, lá em Santa Catarina. E aí, qual é o seu palpite para esse confronto? Vai dar Tigre ou vai dar Lion nesse duelo de felino? Vem, Biel. Vai dar Fortaleza. Rapaz, os caras têm o Bolassi. Mas se for o Lion, tem Luceiro, a mobilização, o Voivoda. Não tem brincadeira não. É o Lion mesmo. Vou com você também, é Lion palpite. Próximo confronto, duelo de rubro-negros. Vitória versus Flamengo no Barradão. E aí, Biel? Se tem alguém que sabe vencer essa partida, é Tite. Vai dar Flamengo, infelizmente. Rapaz, complicou a vida do Vitória, né? Tá complicada a vida do Vitória. Não tem como a gente olha para essa lista assim, não tem como não palpitar a favor do Flamengo. Tá difícil a vida. Carpini. Carpini para quem te quer. Próximo duelo, Atlético Goianiense e Bahia. O duelo no Castelo do Dragão, vulgo Estádio Antônio Ascioli. É maravilhoso quando os caras chamam de Castelo do Dragão, eu gosto muito. Os caras me deram esse toque. Não, sério, tem um amigo torcedor do Dragão que ele fez. Quando você tiver numa transmissão, não chama de Antônio Ascioli, não. Chama de Castelo do Dragão, que o torcedor do Atlético já se empolga. Aí o cara, olha só o que é que ele me manda uma dessa. Nossa senhora, bichão. E é muito legal, né? O cara chamar o estádio de Castelo do Dragão, genial, do Atlético Goianiense. Mas vamos ao que interessa. Esse palpite aí, triunfo do Bahia fora de casa ou não? Vai dar Bahia. Né, cara? Refazer as pazes com a torcida, mesmo fora de casa, é importante esses 3 pontos. Voltar ali, olhar para o G4 de novo, né? Triunfo do Bahia também, né, cara? Paciência aí pro Dragão. Goiás de CRB pela Série B. Já falando de Chape e Sport, né? Que já jogaram por essa rodada. 1-1 meio bizonho aí, cara. Um gol da Chape na Bacia das Almas, né? 51 minutos do segundo tempo, a Chape empatou esse jogo, o Sport ia ganhando de 1-0. Paciência. Mas é esse, Goiás e CRB. Rapaz, esse aí eu vou no... na Serrinha. Eu vou dar empate, porque o Goiás está oscilante, né?
até venceu a última partida, mas vem com muitas derrotas, né, nos últimos 5 jogos. O CRB vem melhor, mas vai jogar fora de casa. Então acho que vai dar um empate aí para ser bom para o CRB e complicar a vida do Goiás aí na busca do G4. Rapaz, eu não vou mentir não, viu? Eu queria ser mais otimista, assim, tipo você. Vai dar Goiás, bicho. Tá difícil, CRB. Ganhar lá na Serrinha é puxado. É puxado, bicho. Vai dar Goiás. Vai dar Goiás. Para fechar nossa listinha super pequenininha desse episódio de hoje, Ceará e Botafogo de Ribeirão Preto. O duelo acontece na capital alencarina, casa do Ceará mandante. E aí? Vozão ganha, né? Eu acho que vai dar Ceará, mas inclusive eu acho que se não der Ceará, é caso de demitir o Léo Condé já. Acaba esse trabalho agora. Nossa Senhora! Não dá, tem que vencer. O Atlético, isso, né? O Botafogo de Ribeirão vive um momento complicado, né? Até tentou se recuperar, mas já voltou para a zona de rebaixamento, enfim. Ceará tem que vencer. Eu vou de Ceará também. Se quiser acesso, não pode deixar de ganhar uma partida contra o Botafogo de Ribeirão. E se o Léo Condé quiser o emprego também, né? É bom ganhar de vez em quando, principalmente em casa, né, pai? É isso, galera. Finalizamos a nossa lista de palpites aqui. Finalizamos também o nosso episódio número 17 do meu, do seu, do nosso Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Se você quiser contribuir, fortalecer o nosso trabalho, você pode fazer doações pelo Pix firulaerapadura@gmail.com ou também pelo PicPay @firulaerapadura, é o perfil que você pode fazer a doação. Avisar também para você, querido ouvinte, que agora vamos dar uma pausa nos episódios aqui na programação normal da Rádio Sintonia Esportiva durante esse período de cobertura das Olimpíadas, mas você não vai ficar sem saber de futebol nordestino, não. Pode acessar a gente lá nas redes sociais, o nosso Instagram, @firulaerapadura. A gente vai estar comentando, vai falar sobre o desempenho das equipes nordestinas nesse mata-mata da Série D, nesse momento de reta final dessa primeira fase da Série C, e logicamente você também acompanha as equipes nordestinas na Série B e na Série A, com os destaques no Sintonia Brasil, sempre nos drops na programação da Sintonia Esportiva, a Sintonia Campeã. Biel Itajara, meu querido, vamos ter uma folga da programação normal, mas os caras não dão sossego pra gente, a gente continua nas redes sociais, é sempre um prazer dividir esse espaço com você, cara. É isso. Mas vamos também aproveitar para curtir um pouco as Olimpíadas, né? Aí tem muito nordestino nas Olimpíadas. Nossa, estou muito de olho, muito afim, nossa, também, né, cara? Legal para a gente acompanhar. Eu fico feliz. A época de Olimpíadas me deixa feliz, que é muito esporte. A gente passa o dia todo vendo esporte, acompanhando as coisas que acontecem. Como se a gente não tivesse mais nada para fazer, a gente ainda fica querendo saber o resultado do tênis de mesa e das crianças do skate. Cara, não fale de Calderano, não fale de Raíssa, são todas esperanças de medalha do nosso time Brasil, estamos todo mundo aqui na vibração positiva, né, cara? É isso, Olimpíadas de Paris é na Sintonia Esportiva, a luz do ouro brilha para o Brasil. Segue o Firula e Rapadura nas redes sociais, a gente tá lá no nosso Instagram, estamos também no Threads e, logicamente, estamos com o nosso canal no YouTube e nos agregadores de podcast da sua preferência. Estamos lá no Spotify, estamos lá também no Amazon Music e no Deezer. Cara, exatamente. E, lógico, para encerrar, segue a Sintonia Esportiva, que é isso, lógico, vamos mandar esse recado, você, querido ouvinte, segue a Sintonia Esportiva nas redes sociais, tá em todo lugar também, a Sintonia, hein? Tá lá no Twitter, tá no Facebook, tá no Instagram, tá no Threads, tem o canal Sintonia Esportiva Rádio lá no YouTube, você segue tudo, fica por dentro do conteúdo e da programação da Sintonia Esportiva, a Sintonia Campeã. É isso, galera, nós vamos finalizando esse nosso Firula e Rapadura. Agradecer demais a sua audiência e paciência. Nós vamos ficando por aqui. Valeu e tchau. Esse é o nosso Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste.